sejam todos bem-vindos ao Clube do Livro. Hoje o nosso tema será hipertensão arterial na infância e adolescência. Eu sou Letícia Nakamura Kubata, R2 em Cardiologia Pediátrica, e essa apresentação faz parte do programa de residência em Cardiologia Pediátrica da Cardioped Brasil, Centro do Coração da Criança. Esse artigo, ele foi publicado pela Sociedade Brasileira de Pediatria, em conjunto com o Departamento Científico de Nefrologia, e foi publicado em 2019. Vamos então falar sobre a hipertensão arterial na infância e adolescência. Quando a gente pensa em hipertensão arterial, logo vem à mente o paciente adulto, muitas vezes já na terceira idade, porém a hipertensão arterial, ela também está presente na faixa etária pediátrica, só que ela acaba sendo menos diagnosticada. E, de maneira geral, o diagnóstico ele tem sido feito de uma forma tardia por causa da falta de inclusão da medida da pressão arterial como rotina no exame físico da criança. Então, por isso, as diretrizes brasileiras de hipertensão que já existiam, as pré-existentes, elas acabavam dando pouca importância à hipertensão nessa faixa etária pediátrica. E por isso surgiu essa necessidade de se criar uma nova diretriz que contemple as necessidades e as peculiaridades desses pacientes específicos. Até porque atualmente tem ocorrido um aumento da prevalência mundial da hipertensão em crianças e adolescentes, principalmente associados ao aumento do sobrepeso e da obesidade. Então, vamos para a definição. Considera-se hipertensão arterial na infância e adolescência valores de pressão arterial sistólica e ou diastólica iguais ou superiores ao percentil 95 para sexo, idade e percentil de altura em 3 ou mais ocasiões diferentes. Então, vale atentar aqui que no caso da pediatria, há muita variação, tanto de idade, da altura, por isso que a necessidade de se correlacionar a cada faixa etária, a cada perfil de paciente na faixa etária pediátrica. Bom, então, além disso, temos que considerar mais de uma medida da pressão arterial e também sua avaliação fora do ambiente médico ou hospitalar. A diretriz, ela também traz como definição que é considerado hipertenso aquele indivíduo que apresenta hipertensão tanto durante a avaliação médica quanto fora dela. Isso porque a caracterização da hipertensão ela pode sofrer influências de diversos fatores, podendo ser feito ou um diagnóstico falso positivo ou até então falso negativo. Como, por exemplo, pode ocorrer o caso da hipertensão do avental branco, em que a medida da PA em consultório ela é elevada, mas fora dele, ou por outros métodos de medida, como a monitorização ambulatorial da pressão arterial, né, a MAPA, ou pela medida residencial da pressão arterial, MRPA, acaba se encontrando normal. Assim como a gente também tem o caso da hipertensão mascarada, no qual vai caracterizar por uma medida casual normal, só que na MAPA vai encontrar-se elevada. E essa condição normalmente é suspeitada quando o paciente ele apresenta uma lesão de órgão-alvo e tem medidas casuais aparentemente controladas. Dada essa importância de um diagnóstico preciso da hipertensão, a gente tem que saber exatamente como mensurá-la de uma maneira correta e como fazermos uma triagem adequada. Bom, então vamos começar por quem a gente precisa aferir a pressão arterial. Então, a gente tem que ter todas as crianças maiores de 3 anos, elas devem ter sua pressão arterial medida pelo menos uma vez ao ano. Já para as crianças que têm menos de 3 anos, a avaliação da PA ela vai estar indicada em algumas condições especiais. E quais são elas? Bom, então relacionadas ao histórico neonatal. Se caso o paciente nasceu prematuro, menor que 32 semanas, ou com muito baixo peso ao nascer, ou ainda fez uso de cateterismo umbilical, ou apresentou complicações no período neonatal, requerendo uma internação na UTI. Se também, obviamente, tiver alguma doença cardíaca, como a cardiopatia congênita, seja ela corrigida ou não, em relação às doenças renais, por exemplo, se o paciente apresentar uma infecção urinária de repetição, uma hematúria ou proteinúria, uma doença renal conhecida, ou alguma malformação, ou então uma história familiar de doença renal congênita. E também, se o paciente for transplantado, seja de órgãos sólidos ou de medula óssea. Em alguns outros casos, a gente tem, por exemplo, neoplasias, tratamento com algumas drogas que podem aumentar a pressão arterial, outras doenças associadas à hipertensão, como, por exemplo, neurofibromatose, uma esclerose tuberosa, uma anemia falciforme, ou se o paciente apresentar uma evidência no aumento da pressão intracraniana. Então, essas são algumas situações que a gente vai precisar medir a pressão antes dos 3 anos de idade.
E como que a gente faz essa aferição? Então, assim como é importante a gente realizar essa triagem adequada, é imprescindível que a gente tenha uma mensuração correta da pressão arterial. Então, como que é essa técnica adequada? A medida da pressão na criança, ela vai seguir as mesmas recomendações da medida dos adultos. O ideal é que a criança, ela esteja então sentada ou deitada, que ela esteja tranquila, descansada, por mais de 5 minutos, com a bexiga vazia e sem ter praticado qualquer exercício físico, alguma atividade um pouco mais extenuante, há pelo menos 60 minutos. E o paciente, ele pode estar ou deitado ou sentado, mas as pernas elas têm que estar descruzadas, os pés precisam ficar apoiados no chão, se estiver sentado, o dorso recostado na cadeira e relaxado, e com o braço a nível do coração, sendo que preferencialmente a gente aferir no braço direito para evitar para a gente colocar exatamente nas tabelas de padrão, né, que ela utiliza os valores de membro superior direito, e evitar falsas medidas no braço esquerdo, como por exemplo no caso da coarctação de aorta. Então, o braço ele deve estar na altura do coração, apoiado, com a palma da mão levantada para cima, e as roupas elas não podem estar garroteando o membro. Então, como que é o passo a passo? Então, o que que a gente precisa fazer? Então, a gente precisa medir a circunferência do braço para a gente escolher qual o melhor manguito, qual o manguito adequado para aquela criança. Então, o que que a gente faz? A gente mede a distância do acrômio ao olecranon, como aparece nessa primeira figura. A gente vai identificar o ponto médio dessa distância entre o acrômio e o olecranon. E aí, a partir daí, a gente vai fazer uma medida da circunferência do braço nesse ponto médio, e aí a gente vai relacionar ao manguito adequado. E o que que ele deve ter? Ele precisa cobrir 40% da largura e 80, 100% do comprimento. Então, uma ressalva aqui que a gente não pode avaliar especificamente pela uma faixa etária. Por exemplo, o paciente tem 10 anos, usa o tal manguito. O paciente tem 3 anos, usa o tal manguito. Não, a gente precisa ver qual que é o perfil do paciente, fazer a medida adequada do seu braço, para aí a gente utilizar o manguito adequado. E é por isso que é importante que os centros de saúde, eles tenham manguitos, desde aquele direcionado ao RN até os pacientes adolescentes, até os pacientes obesos. Então, por isso que é importante ter disponível esses manguitos. E aí, continuando então, depois que a gente escolheu o manguito necessário, a gente coloca, sem deixar folgas, né, mais ou menos de 2 a 3 centímetros acima da fossa cubital. A gente vai centralizar no meio a parte compressiva sobre a artéria braquial. E aí a gente vai estimar a pressão sistólica, arterial sistólica, palpando o pulso radial, que muitas vezes a gente acaba na correria e acaba não fazendo, mas o ideal, a técnica correta, é a gente palpar o pulso radial, e depois colocando a campânula na artéria braquial, ou a parte do diafragma, do esteto, a gente, e sem fazer também uma compressão excessiva. Então, a gente vai inflar rapidamente até ultrapassar de 20 a 30 milímetros de mercúrio, daquele nível que a gente estimou pelo método da palpação da artéria radial. E aí, então, a gente vai proceder à deflagração lentamente. Ele até fala uma velocidade de 2 milímetros por mercúrio por segundo. E aí, a gente vai determinar primeiro a pressão arterial sistólica, quando a gente vai escutar o primeiro som, que é a fase 1 de Korotchkov. E depois a gente vai aumentar ligeiramente essa velocidade da deflação, e aí a gente vai mensurar a pressão arterial diastólica quando desaparece os sons, né, que é na chamada fase 5. E aí a gente ainda permanece, mesmo depois dessa última fase, a gente vai permanecer escutando mais ou menos de 20 a 30 milímetros de mercúrio abaixo desse último som, para confirmar esse seu desaparecimento total. E depois, então, proceder a uma deflação rápida e completa. Um detalhe é que, se caso os batimentos ainda persistirem até o nível zero, a gente precisa determinar a pressão arterial diastólica pelo abafamento do som, qual que ele abafou. E então a gente tem que anotar exatamente qual é a pressão. E nesse caso, principalmente nas crianças, é bom a gente evitar fazer os arredondamentos do número, para depois poder colocar certinho na tabela e a gente ter maior veracidade. Então, como que é feito essa interpretação das tabelas? Então, a gente tem que considerar a idade do paciente, a sua estatura, correlacionando ela ao percentil correspondente ou à medida que mais se aproxima na tabela, que eu vou mostrar a seguir, para aí, então, a gente classificar a pressão de acordo com os percentis encontrados.
Lembrando que ambos os valores, tanto a sistólica quanto a diastólica, elas estiverem elevadas, a gente vai considerar a que tiver mais aumentada dentre elas. Então, aqui a gente tem um gráfico para os meninos e esse gráfico para as meninas. Então, aqui, como que é feito? Como a gente faz essa interpretação, né? Então, a gente pega um exemplo, por exemplo, de uma paciente do sexo feminino, a gente utiliza o gráfico das meninas. Aí, se ela tem 1 ano de idade, a gente vai para a linha relacionada a 1 ano. E aí a gente vai correlacionar exatamente com qual estatura em centímetros. Ou a gente pode aproximar a estatura exata em centímetros, ou então correlacionar qual porcentagem, qual percentil a estatura dessa paciente corresponde. Então, por exemplo, se essa paciente, que é uma menina do sexo feminino, e tem uma estatura mais ou menos de 83, então a gente vai analisar nessa linha, né? No percentil, que equivale ao percentil 75, desce pela coluna, e aí, se ela apresentou uma pressão sistólica de 104, corresponde ali em vermelho ao percentil 95. E se apresentou uma diastólica de 57, o correspondente seria o percentil 50. Então, como as duas elas estão elevadas, a gente vai considerar que mais estiver. Então, nesse caso, a gente vai considerar o valor da sistólica, que equivale ao percentil 95. Então, o que a gente faz se essa pressão ela estiver alterada? Então, se na primeira medida essa pressão ela for maior ou igual ao percentil 90, a gente vai precisar medir mais 2 vezes na mesma visita para aí calcular uma média entre essas 3 medidas. Aí essa média que a gente vai utilizar para avaliação do estadiamento da pressão. E aí, para simplificar, a diretriz ela até coloca alguns níveis de corte, que é nessa tabela que eu coloquei aqui ao lado. Então, se o valor estiver acima desse que ele está falando na tabela, então já a gente precisa ficar atento porque a pressão deu alterada. Aí, aquela tabela, ela começa a partir de 1 ano. Mas aí, como que a gente vai avaliar os menores de 1 ano? Então, aqui, a diretriz, ela também traz uma tabela na faixa etária neonatal, que vai mostrar os valores estimados da pressão após 2 semanas, né, recém-nascidos, de 26 a 44 semanas de idade pós-concepção. E apesar das tabelas elas incluírem crianças até 17 anos, que é aquela tabela que eu mostrei anteriormente, a partir dos 13 anos, para facilitar a conduta, a condução do tratamento, a gente pode considerar os valores da pressão nos adultos. Só que o que a gente tem que prestar atenção, que a gente tem que ficar atento, que não basta ter 13 anos. A criança, né, ela já precisa ter entrado na puberdade, para então a gente poder considerar esses pontos de corte. Então, se o paciente tiver mais que 13 anos e já com a puberdade em vigência, a gente considera normotenso uma PA com menos de 120 de sistólica ou 80 de diastólica. A gente considera uma PA elevada de uma sistólica de 120 a 129 e uma diastólica menor que 80. Agora, se tiver já uma hipertensão em estágio 1, vai ser aqueles valores de 130, 139 e 80, 89. E estágio 2, se tiver maior que valores de 140 por 90. Então, agora, como que a gente vai fazer o diagnóstico? Então, como quadro clínico, geralmente as crianças e os adolescentes hipertensos, eles vão ser assintomáticos. Agora, alguns deles, eles podem apresentar um quadro de cefaleia, de irritabilidade ou alterações do sono, ou ainda ele pode apresentar sinais e sintomas sugestivos de envolvimento de algum órgão-alvo ou algum sistema específico, como, por exemplo, nos rins, podem ter um quadro de hematúria, edema, fadiga, ou os casos do coração, uma dor torácica, uma dispneia, palpitação, entre outros. E aí a gente vai investigar as causas. Elas podem ser de uma causa primária ou uma causa secundária. A primária, ela geralmente vai ocorrer em maiores de 6 anos, principalmente aqueles pacientes que têm sobrepeso, que são obesos, ou têm uma história familiar positiva para hipertensão arterial sistêmica. E, no caso das causas secundárias, geralmente elas vão ser mais frequentes nas crianças que nos adultos. E aqui, as causas mais frequentes que a gente identifica nas crianças, elas estão nesse quadro e também está dividido por faixas etárias. Então, por exemplo, na primeira linha, no caso dos recém-nascidos, como causas de uma hipertensão, podem ter uma trombose da artéria renal, uma coarctação de aorta, uma displasia bronco-pulmonar. Já na faixa etária dos lactentes e pacientes até 6 anos, a gente tem essas mesmas causas, mas geralmente a displasia não vai ser tão frequente. E nos casos das crianças maiores de 6 anos e nos adolescentes, vai começar aqui a aparecer bastante a hipertensão primária como causa.
Já no outro quadro, a gente tem representado quais achados do exame físico que vão, né, e quais achados da história clínica que vão ser sugestivos para alguma causa secundária específica. Então, aqui tem vários sintomas, vários sinais, a gente pode citar alguns, como, por exemplo, ataque cardíaco, que pode estar relacionado ao hipertireoidismo, ao feocromocitoma, uma diminuição dos pulsos dos membros inferiores podem estar relacionados à coarctação de aorta, se apresenta um racho malar, pode ser lúpus, uma face de lua cheia, pode ser uma síndrome de Cushing, um sopro abdominal, pode ser uma estenose da artéria renal, e dentre outros sintomas. Por isso, que é muito importante que a gente realize o exame físico completo e bem detalhado de cada um desses pacientes. Agora, uma atenção em relação às indicações que as diretrizes elas preconizam é que, assim, as diretrizes atuais, as mundiais, né, europeia, americana, elas sugerem que crianças maiores de 6 anos, que elas têm sobrepeso ou obesidade, ou uma história familiar positiva para hipertensão e não apresenta sinais sugestivos de alguma causa secundária, tanto na história ou no exame físico, elas não precisariam de uma avaliação com mais extensa para alguns exames para a gente identificar uma causa secundária. Só que a gente tem uma ressalva aqui, que a nossa realidade do nosso país, né, a realidade brasileira, ela não é bem assim. Então, no nosso caso, o ideal, como a medida da pressão, ela ainda não é tão rotineira na prática do dia a dia, então aqui seria interessante a gente realmente investigar melhor as causas secundárias. Além de que o fato do indivíduo ele ter sobrepeso e obesidade não vai excluir a possibilidade de ter alguma outra causa secundária. Então, por isso que aí fica a ressalva adaptada à nossa realidade. Então, pensando nisso, que exames complementares que a gente pode pedir? Então, vamos entender primeiro quanto que a gente precisa solicitar. Então, os exames complementares, eles vão ser realizados com o objetivo de confirmar o diagnóstico, de identificar alguma causa secundária ou consequência e determinar a alteração de órgãos-alvos. E aí, dentre os exames, a gente tem a MAPA, né, que é a monitorização ambulatorial da pressão arterial, que é uma excelente ferramenta para a gente fazer a condução, só que muitas vezes ela não vai estar disponível, principalmente na faixa etária pediátrica. Aí aqui nessa tabela tem algumas indicações de quando a gente deve realizá-la e quando é mais indicado realizar a MAPA. Aí, em relação a alguns exames mais específicos, a gente tem os exames relacionados a cada suspeita clínica. Então, de maneira geral, para todos os pacientes, a gente pode pedir urina 1, urocultura, eletrólitos, função renal, perfil lipídico, ácido úrico, hemograma, e em menores de 6 anos, ou se tiver alguma alteração urinária, a gente pode pedir um ultrassom renal. Os pacientes obesos, além desses que a gente pode pedir, a gente pode acrescentar, então, uma hemoglobina glicada, transaminases, perfil lipídico agora em jejum, e alguns opcionais de acordo com cada suspeita, a gente pode considerar, por exemplo, um screening para drogas, se tiver uma história clínica, né? Uma polissonografia, um ecocardiograma ou um ultrassom Doppler das artérias renais. Vai depender de qual causa ou qual sintoma o paciente apresenta. E aí, como que a gente faz a avaliação dos órgãos-alvo? Então, em relação ao sistema cardiovascular, de todos os exames, o único exame que ele tem sido consenso a gente solicitar em todas as diretrizes ao longo do tempo é o ecocardiograma, porque através dele a gente consegue identificar alterações da musculatura ventricular que tem uma relação associada à hipertensão arterial. E a gente pensa, mas e o eletro? O eletro, ele acaba não sendo tão indicado na rotina porque ele não consegue avaliar bem essas alterações cardíacas, porque ele estando normal, não vai excluir que o paciente tenha algum comprometimento cardíaco secundário relacionado à hipertensão. No caso dos rins, a gente poderia pedir uma microalbuminúria, só que ela ainda não é recomendada na rotina, porque a gente não tem dados, não tem valores específicos de estudos na população pediátrica. E também os pacientes que vão ter agora os pacientes que eles vão ter a alteração da função renal ou algum comprometimento da mesma, aí nesse caso a gente já pede mais rotineiramente. E aí, para avaliar o sistema nervoso central, a diretriz europeia de 2016, ela recomenda a realização da fundoscopia na suspeita de uma encefalopatia hipertensiva ou em casos de hipertensão maligna. Mas a recomendação não rotineira, ela baseia-se no fato de não ver publicações suficientes na faixa etária pediátrica que demonstram alterações da vasculatura retiniana associadas à hipertensão arterial. Bom, então agora vamos para o tratamento. Na maioria dos casos, inicialmente, a gente não precisa iniciar com os medicamentos. A gente vai prezar principalmente pela atividade física e pela dieta.
Além disso, mesmo naqueles pacientes que a gente vai iniciar um tratamento medicamentoso, as mudanças de estilo de vida elas vão continuar sendo recomendadas e bastante recomendadas. No caso da dieta. Então, tem sido preconizado a dieta DASH, que, assim, numa tradução exata, ficaria algo como abordagens dietéticas para parar a hipertensão. E no que ela consiste? Ela consiste, então, em ser uma dieta com uma redução de sal, de gorduras saturadas, colesterol, gorduras totais, consumo de carne vermelha, também reduzida em açúcares, bebidas ricas em açúcar, leite e derivados. E aí, no que ela precisa ser rica? Ela precisa ser rica em potássio, magnésio, cálcio, proteínas, fibras, dando ênfase, então, à ingestão de frutas, verduras, produtos sem gorduras e também incluindo grãos, peixes, aves e castanhas. Já em relação à atividade física, ela precisa ser sempre encorajada, independente se o paciente tem sobrepeso ou obesidade. O que a gente orienta aqui é que o tipo de exercício que a gente for indicar seja adequado à idade e a situação do paciente. Por exemplo, se o paciente é um pouco mais obeso, é melhor a gente evitar um exercício que tenha impacto articular. Agora, uns casos específicos que podem ocorrer no nosso dia a dia é em relação aos atletas. Aquele atleta hipertenso, como que a gente vai conduzir? Então, a gente vai limitar a participação em competições naqueles pacientes que tenham hipertrofia do ventrículo esquerdo, até que a pressão arterial ela seja normalizada. Já aqueles atletas que têm uma hipertensão em estágio 2, mesmo que a gente não tenha lesão de órgão-alvo, a gente também precisa orientar a evitar essa participação, principalmente em esportes de alto impacto, como levantamento de peso, boxe, luta livre, até que essa hipertensão seja controlada. E aí, quando que a gente vai iniciar os medicamentos? Então, aqui nessa tabela, a gente tem as principais indicações. Quais são elas? Falta de resposta ao tratamento não medicamentoso, uma hipertensão sintomática, presença de hipertrofia do ventrículo esquerdo, hipertensão no estágio 2 sem fator modificável identificado, hipertensão em pacientes com doença renal crônica ou em pacientes com diabetes mellitus 1 ou 2. E aí, nesse fluxograma, que é a diretriz TOSS, a gente tem o passo a passo de como a gente vai escalonar os medicamentos. Então, normalmente, o tratamento inicial, ele pode ser feito com um inibidor de enzima conversora de angiotensina, né, o IECA, um bloqueador do receptor de angiotensina, o BRA, ou os bloqueadores de canais de cálcio, ou ainda o diurético tiazídico. E dentre eles, a gente dá preferência, no caso da pediatria, para o IECA e para o BRA. Geralmente, eles apresentam a melhor escolha nessa faixa etária pediátrica. Aí, a partir disso, o que a gente tem que fazer? Os antihipertensivos, eles não podem, eles precisam ser introduzidos de 1 a 1. E quando que a gente vai aumentar? Quando a pressão não foi atingida, o alvo da pressão não foi atingido, a gente pode, então, ou aumentar a dose máxima dessa primeira droga, ou então associar uma outra. Desde que a pessoa, né, o paciente não tenha apresentado os efeitos colaterais que contraindiquem aumentar a dose da medicação. E aí, depois, se mesmo assim a gente não teve o controle da pressão, o próximo passo é associar uma segunda medicação com mecanismo de ação diferente e complementar, podendo também aumentar até a dose máxima, se necessário. Por fim, se mesmo assim não houve o controle suficiente, o quarto passo seria, então, ou adicionar uma terceira droga antihipertensiva de classe diferente ou consultar um especialista nesse tratamento para crianças e adolescentes. E aí, então, aqui tem alguns medicamentos, pelo contrário, que eles vão ser preferíveis a cada tipo de doença. Então, no caso da hipertensão renovascular, a gente dá destaque para o IECA, BRA, diurético, vasodilatador. A coarctação, a gente acaba utilizando beta-bloqueador. Uma doença renal crônica, ou pacientes que têm hipertensão e obesidade, a gente pode usar o IECA e o BRA. E no atleta hipertenso, além desses, a gente ainda pode acrescentar o bloqueador dos canais de cálcio. Então, vamos ver quais as medicações que elas estão disponíveis. Então, na diretriz, na classe dos IECAs, a gente tem, por exemplo, o captopril, o enalapril. O captopril é um dos únicos que podem ser liberados já na faixa neonatal. Muitos outros, eles acabam não sendo disponíveis no nosso país. E um detalhe é que a gente não tem nenhuma medicação que ela já esteja na apresentação de xarope ou de solução, né, para a gente utilizar nos pacientes pediátricos. E é por isso que é importante, se a gente for pedir para o paciente manipular, que seja feita em uma farmácia especializada, de confiança, para que não haja dosagens erradas. A gente também tem os representantes dos receptores de angiotensina, né? Como, por exemplo, losartana, valsartana, entre outros.
E os diuréticos tiazídicos, a gente tem a clortalidona e a hidroclorotiazida. Já essa outra, a clorotiazida, ela não está disponível no Brasil. E os bloqueadores de canais de cálcio, a gente tem alguns como amlodipino, nifedipino. E aí nessa tabela tem, então, uma dosagem miligrama quilo dia, né? E como que a gente pode utilizar, e qual que é a apresentação do medicamento. E aí, por fim, na segunda linha, a gente tem alguns outros representantes, como, por exemplo, os beta-bloqueadores, os diuréticos poupadores de potássio e os vasodilatadores. Aí, aqui um dado interessante, principalmente para a nossa prática clínica, é que os beta-bloqueadores, eles não são recomendados como tratamento inicial. Eles são considerados uma segunda linha quando se trata de um antihipertensivo. Ele vai ser reservado, então, mais aos pacientes que não respondem aos demais tratamentos e além disso, eles podem causar efeitos colaterais, como broncoespasmo, hipoglicemia, e aí até em estudos com adultos não foi demonstrado uma melhora em relação aos resultados relacionados à hipertensão. Lembrando que na coarctação ele já é de uso indicado. Então, quais são os alvos da pressão arterial? O tratamento da hipertensão, em geral, deve ter como alvo atingir uma pressão arterial abaixo do percentil 90 ou menor que 130 e 80, ou então que for menor entre eles. E no caso dos pacientes com doença renal crônica, o alvo vai ser um percentil 50 para referência. E como que a gente faz o segmento desses pacientes? Então, no início do tratamento, o ideal é fazer uma reavaliação a cada 4 a 6 semanas. Depois, quando já tem um controle mais adequado da pressão, a gente pode fazer retornos a cada 3 a 4 meses. O importante é que em cada consulta a gente avalie tanto os sintomas quanto efeitos colaterais das medicações e principalmente a aderência ao tratamento, que é o mais importante dentre eles. E só lembrando, né, que a gente tem que pensar que a hipertensão arterial, ela é uma doença crônica e ela necessita, sim, de segmento a longo prazo. Não é porque não normalizou a pressão, não é porque a gente suspendeu a medicação que a gente não vai acompanhar mais esse paciente. A gente precisa estar sempre acompanhando eles de perto. E aqui a gente tem, então, por fim, algumas situações especiais. Temos o caso da crise hipertensiva, que é a elevação súbita e abrupta da pressão arterial em relação ao seu basal. Geralmente ela vai ser secundária a alguma outra doença de base, podendo ocorrer tanto em pacientes que já sejam hipertensos previamente, ou então, tanto como pacientes que descobriram agora. E aí a gente tem a classificação em urgência hipertensiva, que é aquela hipertensão grave, mas sem lesões de órgão-alvo, e a emergência hipertensiva, que é a elevação da PA, que ela ameaça a integridade ou do sistema cardiovascular, rins ou sistema nervoso central. E aí, no caso dela, né, da emergência hipertensiva, ela requer um tratamento imediato com medicações antihipertensivas de ação rápida. Um detalhe só é que a gente não pode reduzir ela também muito abruptamente. Então, a gente vai reduzir, a gente não pode reduzir além de 25% nas primeiras 8 horas. Então, aqui o artigo trouxe alguns fármacos que a gente pode utilizar na urgência, que são medicações via oral, e, como, por exemplo, hidralazina, clonidina, e no caso da emergência hipertensiva, a gente já vai precisar utilizar alguns medicamentos antihipertensivos endovenosos, como o esmolol, metroprusiato. E aí, então, o que a gente tem de perspectivas futuras? O que o artigo fala em relação às diretrizes? Então, aqui a gente tem algumas considerações. A diretriz europeia de 2016, ela ressalta que é importante, né, o envolvimento das políticas públicas no sentido de desenvolver um esforço global para melhorar a identificação do tratamento da hipertensão nessa faixa etária. Enquanto que a diretriz americana ela já destaca a importância da necessidade de novos estudos, mas assim, de maneira geral, o que a gente percebe é que a maioria dos antihipertensivos que a gente utiliza nas crianças, elas ainda são off-label. É necessário que mais estudos, né, para essa faixa etária sejam realizados para que a gente tenha disponibilidade de mais medicamentos. Então, como conclusão, a gente tem o quê? A hipertensão na faixa etária pediátrica é, então, uma realidade, e ela está cada vez mais presente. Apesar de apresentar causas secundárias, a causa primária, principalmente relacionada a sobrepeso e obesidade, ela tem aumentado significativamente. Então, por isso, a importância da aferição da pressão arterial na criança e no adolescente como rotina na prática diária do pediatra e a necessidade de cada vez mais estudos nessa população específica. Então, é isso. Muito obrigada.